jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de dar. Levante suas mãos aos céus e declare: eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. E prosseguir e conhecer a Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer meu orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou
vontade em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de nada. Declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Que possamos prosseguir em conhecer a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Queremos conhecer Jesus. Eu quero. Levante suas mãos aos céus e declare a Ele: meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Sua mão ao céu. Oh Senhor, seja engrandecido. Oh Pai, ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Oh, a palavra do Senhor nos diz que aquele que busca o encontro, meu irmão, busca o Senhor de maneira especial. Mãos, não mantenha seus braços cruzados, não. Você está diante do Rei dos Seis, de todos os senhores, o Deus Todo-Poderoso. Oh, o Deus que era, o Deus que é, o Deus que há de vir. Você é separado, você é filho do Senhor, então adore Ele, Espírito e verdade. A presença do Senhor aqui em abundância. Então aproveite a visitação do Espírito Santo. Oh, Ele está aqui. Você é adorador, então enalteça o Senhor Jesus, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Oh, presença do Senhor, venha aqui neste lugar, venha tocando, Pai, venha batizando, venha renovando. Oh, presença linda, presença linda. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Invoca Ele, invoca a presença do Senhor. Buscai-me, eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Ô meu irmão, se você ficar com seus braços cruzados, com seus lábios fechados, você não está buscando o Senhor de todo o seu coração. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Oh Senhor Jesus, venha com o teu poder, Pai. Venha tocando, venha renovando, venha batizando a todos que estão aqui. Queremos uma experiência nova com o Senhor. Queremos uma experiência, Pai, que assim como o Senhor manifestou o teu poder no dia de Pentecostes, que o Senhor possa manifestar aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Levante as mãos e diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Adore. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus.
O meu amado é lindo. Ele é o mais belo. Meu amado, o mais belo, milhares, meu amado, é o mais belo. ele é o mais lindo. Vamos dar glória a Deus e vamos aplaudi-lo. Amém. Amigos de casa, sejam abençoados em nome de Jesus, tá bom? Esse culto aqui está sendo transmitido da sede da Igreja da Graça de Deus em São José dos Campos. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus e pela graça e misericórdia de Deus eu tenho sido pastor dessa igreja abençoada. E o Pentecostes é a festa mais importante para aqueles que já são salvos. Para os que não são salvos, a coisa mais importante, irmãos, é receber Cristo como Salvador. Lá em Atos, no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus falou com os discípulos, né? Atos 1:8, ele disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aí o versículo 9 diz que enquanto Jesus falou, ele ia subindo. Então Jesus subiu. Amém? Quando ele subiu tão alto que ele foi oculto em meio às nuvens, né, aos olhos dos que ali estavam, quando eles já não conseguiram mais ver Jesus, eles desceram os olhos e tinha anjos aqui. Então imagina, Jesus está aqui falando, aí ele sobe, quando você não consegue ver mais, você abaixa o olho, tem anjos aqui. E esses anjos, eles falam para os apóstolos: varões galileus, por que olhais tanto para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, breve descerá. Então ele virá. Amém? Jesus virá. Eu creio que ele virá. Quem crê? E essa, irmãos, é a coisa mais importante. Todos os dias nós temos que lembrar que o nosso Senhor Jesus voltará. E eu tenho falado uma coisa já há muitos anos. Hoje ele pode voltar para buscar a igreja dele. Eu acredito, por favor, não me tenha por herege não. Eu acredito que Jesus não volta hoje para buscar a igreja dele. Se você me perguntar: pastor, o arrebatamento pode ser hoje? Claro que pode, mas eu acho que não. Por quê? Porque eu vejo na Bíblia que tem algumas coisas que ainda tem que acontecer antes que venha o arrebatamento. Quando eu leio lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, ele fala que o arrebatamento vem depois da grande tribulação. Tem gente que não concorda muito com essa visão, mas eu vejo Jesus falando assim ali. Então, como nós ainda não passamos pela grande tribulação, como o anticristo ainda não apareceu, então eu creio que o arrebatamento não será agora. Amém? Mas isso para nós não quer dizer nada. Porque, entenda bem, Jesus pode voltar hoje para buscar a igreja dele, como ele pode voltar daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, daqui 1000 anos. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Amém, meus irmãos? Mas certamente ele voltará para buscar a mim ou a você em algum momento que a gente não espera, não imagina. É verdade ou não é? Ele pode me buscar hoje. Pastor, mas o senhor está tão bem. Graças a Deus estou mesmo, irmão. Olha que benção. Eu tô forte, estou saudável, não tem uma dor no corpo. Amém? Se eu fiz um culto agora há pouco, vou fazer. Se precisasse fazer mais uns 10 cultos aí, eu fazia. Força para fazer. A voz que cansa um pouquinho. Mas graças a Deus, força para fazer a gente tem. Então estou bem. Mas isso não quer dizer nada. Se o meu Senhor olhar para mim e falar: Alex, acabou teu tempo, vem. Eu posso ir hoje, como qualquer um de vocês pode ir. Então por que eu estou falando isso? Você tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Irmão, irmã, se há alguém dentre vós que ainda não entregou a vida a Jesus, que tem vivido na prática do erro, do pecado, e não se arrependeu do pecado, eu digo para você: se arrependa em nome de Jesus. Abandone os seus maus caminhos, venha para Cristo, entrega o teu caminho, vive em santidade, em obediência à palavra de Deus, para que você possa morar no céu. Amém?
Essa é a mensagem mais importante que a Igreja de Jesus tem que anunciar. Nós temos que falar disso todos os dias. Mas para aqueles que já são salvos, a coisa mais importante é o que vem depois. Depois que Jesus subiu, os anjos falaram, ele virá. A Bíblia diz que eles saíram dali. Eu acho que deve estar com algum problema ali no monitor. Mas se você continuar lendo lá o Atos 1, a Bíblia vai dizer que então eles saíram, eles estavam no Monte das Oliveiras, saíram do Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, eles se fecharam num cenáculo e ficaram alguns dias ali orando, buscando a Deus. Mais ou menos uns 10 dias, tá? Pode ser que tenha sido um pouquinho menos, mas uns 10 dias mais ou menos foi. Eles orando, buscando. Aí a Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nesse dia, veio o derramamento do poder de Deus sobre a igreja do Senhor. Diga amém. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. É Deus dando através do Espírito Santo poder, capacidade para você fazer a obra de Deus. Amém, irmão? Nada como você ter uma ferramenta boa para você fazer o trabalho. É verdade ou não é? Quando eu era criança, até os meus 12, 13 anos, eu trabalhei com meu pai de pedreiro. Meu pai era pedreiro, eu trabalhava de servente dele. E eu lembro, irmão, que tinha serviço que a gente ia fazer, que era serviço difícil, porque às vezes não tinha uma ferramenta boa. Às vezes meu pai falava assim para mim, Alex, vai lá, tira os parafusos daquela madeira. E eu tinha que pegar e ficar lá, irmão. Os irmãos sabem como é que é, amém? Aí, poucos dias atrás, foi uns irmãos lá em casa para fazer um serviço, para me ajudar. E tinha que tirar uns parafusos e colocar. E eles foram com aquela parafusadeira, aquela que tem agora. Meu irmão, você aperta um botãozinho, você aperta outro botãozinho e ele tira, amém? Eu até comprei uma para mim. Esses dias atrás estava lá montando o berço do pequenininho. Não, eu estava me achando um marceneiro, irmão. Estava todo metido. Mas, irmão, hoje, quando eu aperto o botãozinho, eu fico pensando, por que meu pai não tinha um trem desse? Quando eu era criança. Ia facilitar o serviço, né, irmão? E no dia que o velho me acordava e falava, velho, Deus abençoe, pai. No dia que ele acordava e falava, Alex, vamos virar concreto hoje. Ah, vida boa. Amém, irmão? Aí ia lá o Alex, lá, né? Com a enxada. Quem já virou concreto na enxada? Só os... Eu tenho umas irmãs levantando a mão aqui, rapaz, que orgulho das senhoras, irmão. Meu Deus do céu, né? Aí eu lembro, irmão, de ir lá, irmão, na enxada, lá virar concreto. Aquilo ali é serviço pesado, pessoal. E aí você passa em frente daquelas obras grandes, tem aquelas pitoneiras, né? Que... Você só coloca o negócio lá e ela vira sozinha, irmão. Eu falava, meu pai podia ter um trem desse, né? Eu pegava lá, colocava lá o cimento, a pedra lá e ia tomar café. Era bem mais fácil. Depois enchia as latinhas e levando pro meu pai lá para encher laje. Mas tá bom. O que eu quero que os irmãos, as irmãs entendam? A ferramenta facilita o trabalho. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te capacita, ele te dá poder. A Bíblia nos dá uma lista, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, uma lista de 9 poderes. Entenda assim, 9 dons, ou 9 manifestações do poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 8 diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, dependendo da tradução da sua Bíblia, fala a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outros dons de curar, a outra a operação das maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e a outra a interpretação das línguas. Então, são 9 dons, 9 manifestações do Espírito Santo. Desses 9 dons ali, nós temos 3 dons que são dons de revelação.
A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. Não existe dom de sabedoria, é palavra da sabedoria. Como assim? Deus tem toda a sabedoria, Deus sabe tudo. E Deus pode te dar uma palavra daquilo que só Ele sabe. Deus pode te dar uma palavra daquilo que só Ele tem ciência, só Ele conhece. É uma revelação. Eu olho para o irmão e Deus me revela que ele está passando uma luta. Deus mostra. Irmão, Deus me deu uma palavra aqui mostrando que aconteceu isso na sua casa. Não aconteceu? Aconteceu, pastor. O que é isso? É a palavra a palavra do conhecimento. Na palavra da sabedoria, Deus me mostra aquilo que só Ele conhece. Deus pode me dar até uma revelação sobre o futuro. Imagina, eu chego aqui para vocês, irmãos, eu tive uma revelação de que no próximo ano vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É a palavra da sabedoria. E existe o dom de discernir os espíritos, que é o dom da visão espiritual. Quando você vê anjos de Deus, às vezes você vê até demônios. Isso é discernimento de espírito. Amém? Aí existem 3 dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e a operação das maravilhas. Outro dia eu explico mais, não vou ficar muito tempo aqui. E existem 3 dons de inspiração, que é quando Deus coloca a palavra dele na sua boca. Quais são esses dons? É o dom da profecia. No dom da profecia, Deus te usa para falar com as pessoas. Você abre a boca, você fala, mas aquela palavra não vem de você. Aquela palavra é Deus. Não sei se já aconteceu de você sentar para conversar com uma pessoa, daqui a pouco você começou a falar coisas que você nem sabia porque você estava falando. E a pessoa olhou para você e falou, rapaz, mas puxa vida, parece que você falou minha vida aí agora, já aconteceu? O que é isso, pastor? Isso é a profecia. Existe a profecia, existe a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Irmãos, quando lá em Atos 2 o Espírito Santo desceu, eu não vou ler o texto, não vai demorar muito, a Bíblia diz que tinha pessoas de várias nacionalidades ali. Eram judeus, mas era gente que morava em outros lugares e estava em Jerusalém por causa da festa. Quando os irmãos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, aquelas pessoas ouviam eles falar e elas entendiam cada um no seu idioma. Vocês já leram lá? É como se fosse, imagina que fosse a gente aqui agora. A gente começasse a falar em línguas e imagina que estivesse tendo uma festa aqui na praça. Tem uma galera ali, sei lá, o que está tendo, tem época de festa junina, né? O povo está tudo lá pulando fogueira, tomando quentão, sei lá o que eles estão fazendo. Mas de repente, a gente começa aqui num poder do Espírito Santo tão grande que a festa lá fora para. Imagina, o povo lá fora para. Mas o que está acontecendo dentro daquela igreja, rapaz? O que é aquilo? E aí, quando o americano que está lá, o norte-americano está lá, ele chega aqui perto, ele começa a ouvir alguém falando e ele entende no inglês perfeito. O outro que é francês entende no francês dele. O outro que é alemão, que é, sei lá, húngaro, não importa o idioma, ele entende. Eles entenderam, cada um no seu idioma. Baseado nisso, os nossos irmãos tradicionais, e não só os irmãos tradicionais, mas até pessoas de outra fé, eles dizem que a língua que nós falamos não é a língua do Espírito Santo. Eles acham que o dom de línguas é você falar em outro idioma natural. Então, se eu recebo o Espírito Santo e eu começo a falar inglês, eu começo a falar espanhol, alemão, russo. Alguns acham que é isso, amém? Só que não é isso. Pastor, mas como assim? Calma. Não é só isso, melhor dizendo. Isso pode acontecer? Pode. Falar em línguas não é só falar num outro idioma. Existe isso? Existe. Mas não é só isso. A maior prova, primeiro lugar, é que a Bíblia diz que nem todo mundo que estava lá no dia de Pentecostes entendeu. Alguns entenderam no seu idioma. Mas teve outras pessoas, a Bíblia fala, que disseram que os apóstolos estavam bêbados, embriagados. Esse povo está bêbado. 9 horas da manhã eles já estão de cara cheia, desculpa a expressão. Amém? E aí Pedro disse, isso aqui não é vinho, isso aqui não é mosto não, isso aqui é o Espírito Santo. Mas você vê que teve gente que entendeu e teve gente que não, hein? Por que não entendeu? Porque eles não estavam falando de uma forma natural num outro idioma. Eles falavam em línguas e quem entendia, a Bíblia diz que quem entendia no seu idioma.
Quem está entendendo, diga a glória a Deus. E todos os outros casos da Bíblia, todas as outras situações da Bíblia em que alguém falou em línguas, não estava falando em outros idiomas, porque não era necessário. Quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio, todo mundo estava entendendo Pedro falar. Aí a Bíblia fala em Atos 10:44 que o Espírito Santo caiu, e os fiéis da circuncisão que estavam ali ficaram maravilhados, porque eles viram os gentios falando em línguas e magnificando a Deus. Eles não estavam falando em outro idioma, não precisava, todo mundo ali se entendia. Quem está entendendo, diga amém. Eles estavam falando línguas espirituais. Lá em Éfeso, lá em Atos 19, em Éfeso, quando Paulo chegou para aquele grupo de pessoas que estava ali, e ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam assim: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: então em que vocês são batizados? Aí ele fala: no batismo de João. E aí Paulo começa a explicar para eles: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Aí a Bíblia diz que eles creram em Paulo, foram batizados nas águas, e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o versículo 6 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e Irmão, eles não estavam falando em outros idiomas, porque ali ninguém precisava, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia. Paulo conversou com eles, eles conversaram com Paulo, todo mundo se entendia. Quem está entendendo, diga amém. Se eu estou aqui conversando eu estou aqui conversando eu e o pastor Conrado, nós dois estamos falando aqui em português. Qual é o objetivo de eu começar a falar inglês com ele? O senhor fala inglês, né, pastor? Desculpa, então eu falo um idioma que o senhor não fala. O senhor não fala o Mali. Qual que é o objetivo de eu falar em Mali com ele? Se nós dois nos entendemos no português, quem está entendendo, diga amém. Então, ali não eram idiomas, eram línguas espirituais, que é o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, que foi o que eu terminei no culto passado e estou começando com vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Paulo diz assim, vamos prestar atenção que isso aqui é alimento sólido, viu, pessoal? É comida para gente grande, para você sair daqui fortalecido. Segui o amor, sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora olha o que Paulo vai ensinar para nós, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque em espírito fala de mistérios. Volta para mim que eu engasguei aqui agora. O que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de... Então quem está falando em línguas não está falando com os homens. Inclusive, eu não posso usar línguas na pregação. Quando você vai mais à frente no texto, a Bíblia fala que tinha uma confusão na igreja de Corinto. Todo mundo, na hora que se reunia, todo mundo queria profetizar, todo mundo queria falar em línguas. Quem está entendendo, diga amém. Aí Paulo teve que dizer para eles: gente, Deus não é Deus de confusão. Se alguém quiser falar em línguas, é para falar 2, no máximo 3, havendo intérprete. Por causa desse versículo, tem muitos irmãos que dizem, viu, não é para falar em línguas na igreja. Não, Paulo não está dizendo que não é para falar em línguas na igreja. Ele está dizendo que não é para falar em línguas na pregação. Por quê? Porque não vai haver nenhum fruto. Se eu poderia falar em línguas aqui agora. Eu estou em espírito, estou ligado com Deus. Se eu começar agora, aqui eu falo em línguas agora. Só que daí vocês vão ficar aí ouvindo e ninguém vai entender. Talvez você vá até cutucar o irmão do lado. Rapaz, olha, o pastor fala mesmo. Ó. Mas ninguém está entendendo. E qual que é o objetivo de eu começar a falar inglês, espanhol, russo, alemão, qualquer outra língua aqui? Não, nenhum. Amém, meus irmãos? Então, para pregar, eu tenho que falar em português que vocês entendam. Se for para falar em línguas, Paulo diz, tem que ter intérprete. Então, vamos dizer que o nosso irmão que o pastor Conrado, ele está aqui do lado aqui, ele recebe ali um entendimento e ele fala, pastor, eu tenho uma mensagem em línguas. Então tá bom, aí ele entrega, só que daí ele fala, eu tenho que interpretar. Quem está entendendo, diga amém. Porque se for para transmitir para você, o objetivo é você entender o que é dito. Agora, irmão, nem todas as línguas são para interpretação.
Nem todas as línguas são outros idiomas. Eu estava falando no culto anterior. A Bíblia diz que o dom de línguas é dom de variedade de línguas. Variedade é diferente de quantidade. O mesmo exemplo, me perdoa repetir, isso aqui é importante. Você vai na feira, você chega lá na barraca das frutas e chega um caminhão de banana nanica, um caminhão, uma tonelada. Tem banana para dar para todo mundo que você possa imaginar. Descarrega aquele caminhão, amém? De banana o quê? Nanica. Eu pergunto aos irmãos, tem variedade? Tem o quê? Tem quanto? Uma tonelada de banana nanica não é variedade de banana. É quanto? O que é variedade? Agora, olha que engraçado. Se você chegasse lá na barraca e tivesse quase que vazia, mas tivesse, um cachinho de banana nanica, um cachinho de banana, me ajuda aí que eu sou ruim, ouro, prata, maçã, da terra, Santo Tomé, essa eu não conhecia não. Pastor Conrado é cultura, gente, né? São Tomé, tem outra que o senhor conhece diferente, aí o senhor tá, maçã já falei, prata já falei, banana d'água, obrigado, oi? Eu tô querendo que ele faça a faculdade de banana agora. Gente, olha para mim, se tiver um cachinho de cada, tem quantidade, mas tem o quê? Vocês entenderam agora? Variedade não é muito, variedade é nem toda língua é igual. Nem toda língua é para interpretação. Existem línguas que são para evangelizar. O Espírito Santo capacita. Deus pode capacitar alguém para falar o inglês ou o espanhol, como foi o caso que eu contei para você do testemunho do pastor aqui hoje cedo. Amém, irmão? Mas existem línguas que são para edificação do crente individual. Olha só o que ele fala ali, versículo 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a... Então olha só, o dom de línguas que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14 não tem por objetivo ir para ser a evangelização do próximo. Ele é uma linguagem espiritual de oração. Amém, irmãos? É Deus te ajudando a orar de uma maneira especial. Pastor, então o senhor está querendo dizer que falar em línguas não é evangelizar, falar em línguas é orar. É exatamente isso. No versículo 14, quer ver? 14, põe para mim, deixa eu ver se é isso mesmo. Porque se eu o quê? Orar em língua estranha, o meu espírito ora. Então, Paulo está dizendo que quando eu estou falando em línguas eu estou evangelizando? Quando eu estou falando em línguas eu estou o quê? Orando. Amém, irmão? O dom de línguas não é para evangelizar como os irmãos tradicionais dizem que é. Pode ser. Amém? Pode ser. Mas o objetivo principal não é esse. Paulo diz lá, voltando lá no versículo de número 2, volta lá, 2, o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, quando eu estou falando em línguas, eu não estou falando com vocês, eu estou falando com... Se for para falar com vocês, não vou falar em línguas, nem poderia, a não ser que tivesse intérprete. Para falar com vocês, eu tenho que aí é diferente. Eu chego aqui e, irmãos, eu tenho uma palavra. E quando eu começo a falar na língua que todo mundo entende, no português claro, todo mundo entende, e tem pessoas que começam, puxa, mas Deus está usando o pastor para falar hoje. Amém, irmão? O que é isso? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Profetizar é falar com os homens. Falar em línguas é falar com Deus é pregar ou é orar? É orar. Volta lá para o versículo 14. Porque se eu falar em línguas... Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Pastor, mas eu preciso falar em língua estranha para orar? Se eu orar em português, Deus não entende? O que eu falei para você agora há pouco?
que eu tinha que ficar pegando lá a chave e ficar lá meia hora rodando. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes não conseguia, irmão. Precisava meu pai ir lá, mas é mole tirar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, aquilo que eu não fazer com meia hora, eu faço aqui com... aperta o botãozinho. Zzz. Quando você fala em língua, o que Paulo diz? Se eu orar em língua, o meu espírito ora bem. Romanos 8, 26. Olha o que Paulo nos ensina. Romanos 8, 26. Olha só. Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, as nossas limitações. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? São palavras que não têm significado em si mesmo. Amém? As palavras que nós falamos quando nós falamos em línguas são gemidos inexprimíveis. Não, aquelas palavras em si, elas não têm significado. Amém, irmão? Elas têm, olha para o pastor, as línguas estranhas que nós falamos, elas têm interpretação, elas não têm tradução. Elas são inteligíveis, então não adianta, elas não têm uma tradução. Eu falo A e o A significa uma coisa. Não é assim. Mas quando eu estou falando, aquelas palavras têm um significado. Elas não têm uma tradução, mas têm um significado. Os irmãos estão entendendo? Então são gemidos E por que o Espírito Santo faz isso? Porque às vezes a nossa oração, ela não está sendo como deveria. Nós não sabemos pedir como convém. E quantas vezes, irmão, eu já senti de Deus, acordei no meio da madrugada, comecei a pensar numa pessoa. Jesus, e agora? Eu não sei o que eu tenho que pedir para essa pessoa. E quando eu começava a orar e falava em línguas, eu sabia que eu estava falando... eu não entendi o que eu dizia, mas eu sabia que eu estava falando exatamente o que precisava ser dito. Por quê? Porque o Espírito Santo estava me ajudando. Diga glória a Deus. E a Bíblia fala que, ainda que eu não entenda, Deus entende. O versículo 27 vai dizer assim, e aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? É por isso, igreja do Senhor, que nós precisamos buscar esse dom do Espírito Santo. A última coisa que eu quero tirar hoje aqui da mente de vocês é o pensamento que algumas pessoas têm de que o batismo no Espírito Santo não é para todos. Ah, pastor, eu acho que o falar em línguas é para uma pessoa e não é para outra. Não, volta lá no capítulo 14, 1 Coríntios 14, no versículo de número 5, diz assim, olha Paulo falando. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Pastor, quem profetiza é maior do que quem fala língua estranha? Sim. Não, olha para mim, não porque o dom da profecia seja maior do que o dom de línguas. Os dons não são maiores um do que o outro, mas o alcance é maior. Se eu começar a falar em línguas aqui, só eu estou sendo edificado. Se eu profetizar, olha quantas pessoas eu vou edificar. É por isso que profetizar é mais importante, é maior. Não é mais importante, é maior do que falar em línguas. Quem está entendendo, diga amém. É mais ou menos assim. É mais ou menos como se quem profetiza tivesse uma nota de 100 e quem fala em línguas tem uma nota de 50. Só que daí, se a pessoa que fala em línguas, ela interpretar, aí ela é como se ela tivesse 2 notas de 50. Falar em línguas com interpretação tem o mesmo valor da profecia. Amém? Outro dia eu explico isso para você com mais calma, senão vai ficar muita coisa aqui na sua cabeça. Mas o que Paulo está dizendo? Volta lá para o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas. Irmãos, irmãs, todos nós podemos falar. Pastor, mas se todos podem, por que é que nem todos falam? Porque talvez nem todos tenham buscado para falar. Se você vai no versículo 13, olha só, capítulo 14, versículo 13, olha Paulo dizendo, 13, pelo que o que fala a língua estranha, ore para que possa o quê? Não sei se você percebeu, mas o texto todo que nós estamos vendo, ele é um incentivo a você buscar os dons.
Paulo está dizendo, se você fala em língua estranha, ore para que você possa interpretar também. O que isso significa? Se eu já tenho o batismo no Espírito Santo e eu falo em línguas, mas eu nunca interpretei, eu posso pedir a Deus, Senhor, me dá o dom de interpretar as línguas. Para que eu tenha os dons, eu tenho que buscar os dons. Não sei se você lembra, mas no comecinho do capítulo Paulo fala isso. 14:1, olha lá. Segui o amor e procurai com o quê? Com zelo os dons espirituais. Irmão, Paulo está dizendo, busque com zelo, com dedicação, com vontade. Não fica triste com o pastor Alex, não. O problema dos dons espirituais não é que Deus não quer dar. Não é que Deus olha para um e fala, eu quero dar para o Alex, mas eu não quero dar para o Zezinho. Não. O problema é que nós não buscamos com zelo. Os dons espirituais hoje, no nosso tempo, para muitas pessoas, eles são como uma coisa que a pessoa pensa assim, se eu tiver, amém. Se eu não tiver, amém também, não. Você tem que colocar como algo assim, sabe, que você precisa. Jesus, eu preciso, eu quero. Amém? Amém, pessoal? Não posso ficar sem isso. Paulo está dizendo, busque com zelo. Aí lá no versículo 13 ele fala, você já fala em línguas, ore para você interpretar, ou seja, peça o dom. Amém? Quando a gente volta lá no capítulo 12, olha lá no capítulo 12, a gente parou aquela hora no versículo 10, 12:10. A outro a operação das maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, a interpretação das línguas. Aí olha o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora olha o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Um dia Deus me ensinou uma coisa nessa palavra aqui, irmão, que mudou, me trouxe um crescimento muito grande. Eu lia o texto de 1 Coríntios capítulo 12, até chegar no versículo 11, e eu achava que Paulo estava falando de uma coisa. Eu achava que do versículo 1 até o versículo 11, Paulo estava falando sobre os dons do Espírito Santo, porque ele já começa falando. Quando você vê o versículo 1, ele fala, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Então, ele já está falando sobre o Espírito Santo. E aí, quando chega no versículo 8, ele começa a falar dos dons. Só que daí, quando chega no versículo 12, ele para de falar sobre os dons e ele começa a falar sobre o corpo. E eu achava que ele estava mudando de assunto. Amém? Então, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo está falando sobre os dons do Espírito. E aí, quando chega no capítulo 12, ele começa a falar do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas eu estava equivocado. Não é isso. Paulo não mudou de assunto. Paulo está explicando o seguinte: o corpo é um, mas ele tem muitos membros. Amém? Ele acabou de falar no versículo 11 que são muitos dons, mas é o mesmo Espírito que opera. Sabe o que isso significa? Que os dons do Espírito Santo são como membros do corpo. Amém? Amém? Por favor, só por um momento, pense em como seria a sua vida se te faltasse um membro. Tem irmãos aqui que até convivem com isso. Eu sei, irmão, por favor, eu sei que tem gente aqui que às vezes tem uma limitação física por não possuir alguma coisa e que faz tudo o que os outros fazem. Não, pessoal, eu não tenho a visão, mas eu trabalhei a vida toda, criei meus filhos. Glória a Deus por isso. Alguém talvez não tenha uma perna, não tenha um pé, não tenha uma mão e trabalha da mesma maneira. Glória a Deus. Mas vamos ser sinceros. Se a pessoa que não tem uma perna pudesse voltar a ter, ela gostaria de ter. Se a pessoa que não tem a vista pudesse voltar a ter a vista, ela nunca diria, não, eu estou bem assim mesmo. Não, me dá, se posso, eu quero ter. Amém? Vocês estão entendendo? Pense por um momento em como cada membro que você tem é importante, irmão. E é isso que Paulo vai começar a dizer.
Ele vai falar, gente, uma pessoa não pode achar que um membro é mais importante que o outro. Todos são importantes. Continua lendo, olha o versículo 13, 12 e 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, continua, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O que seria do corpo se o corpo inteiro fosse um membro só? Se o corpo inteiro fosse só braço, só perna, só olho? Olha lá, continua, 15. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 16. Se a orelha disser, não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 18, perdão. 18. Não, volta no 17. É que eles param ali e ficam lá. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria? Aí vai para o versículo de número 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho, olha que forte, 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade, eu já tenho olho, para que eu preciso de mão? Faz sentido o que eu falei agora? Eu tenho como fazer com o olho o que eu faço com a mão? Eu quero pegar esse celular aqui, eu pego com o quê? Mas agora eu não tenho mão, dá para pegar com o olho? Não dá. Por favor, não quero que ninguém se sinta chateado. O que Paulo está dizendo? Que quem tem um dom não pode dizer que não precisa do outro. Amém? Tem gente que diz, não, eu não falo em línguas e não preciso falar. Eu não tenho o dom da cura e não preciso ter. Irmão, todos os dons são necessários. Não tem um que é menos importante que o outro. Amém? Você que é crente e não fala em línguas, talvez você pense, pastor, eu não preciso falar em línguas. É como a pessoa que diz, eu tenho o olho e não preciso da mão. Até o dia que você tem a mão. Puxa, mas como isso me ajuda? Que coisa importante, diga glória a Deus. Você só vai entender como aquele dom é importante no dia que você o tiver. E aí eu quero terminar lendo o finalzinho do versículo. Vou até ler aqui com vocês. Não precisa nem abrir não, eu vou abrir aqui rapidinho. 1 Coríntios 12, ali onde eles estão. Que eu já falei demais, já era até para ter terminado. Mas lá no versículo de número 30, ele vai dizer assim, tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Paulo está perguntando, será que você já tem todos os dons? A resposta óbvia é não. Aí tem gente que pensa que ele está dizendo, então não precisa. Não, o que ele está falando é o seguinte, se você não tem, busque. Olha o versículo 31. Portanto, procurai com zelo o quê? Os melhores dons. E aí ele vai dizer que vai mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. Mas a questão é, ele está dizendo, você já tem? Não tenho. Então busque com zelo. Vamos buscar com zelo para nós termos todos os dons do Espírito Santo. Para todo mundo sair daqui revelando, profetizando, com o dom da fé, curando os enfermos, expulsando os demônios, falando em línguas, interpretando as línguas. Nós vamos ter uma igreja cheia do poder de Deus. Amém? Olha para o irmão e fala assim, não diga que você não precisa. Fala assim, busque com zelo. Amém, igreja do Senhor? Aleluia, isso. E agora, isso, levantem as mãos, isso, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia, isso, levante as mãos, levante a voz. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. É o Pentecostes, é hoje, minha irmã, é hoje. Abra sua boca agora e receba. Receba isso. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. E balaba canta la balaba. Comece a falar em línguas agora. É Ele quem batiza. Receba o poder do Espírito Santo. Não tenha medo, minha irmã, não tenha medo. É só você começar. Comece. Shebalabalaba canta la balaba. Shebalabala canta la balaba. Shebalabala canta la balaba.
Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É o poder dele que vem sobre você. É o poder do Espírito Santo que vem sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor, Senhor, te exaltar, te adorar, te bendizer. Aleluia, aleluia. Oh, levante as mãos e adore a Deus. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar Diante do altar. as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor E em louvor te adorar. meu coração Meu coração eu quero derramar diante. Espírito, enche a minha vida. Oh, glória. Enche, Senhor. Encha-me com teu poder. Espírito, enche as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor e em louvor te adorar. meu coração Meu coração eu quero derramar diante. A igreja, as minhas mãos, as e em louvor meu coração diante do teu. Agora, todo mundo, levante as mãos e comece a dar glória a Deus, bem alto isso, em alta voz. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, glória, aleluia. E pode falar em línguas agora. Ele te batiza. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome para sempre. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. As minhas mãos lá em cima das palmas. E em louvor meu coração vocês nas palmas e a bateria, as minhas mãos. A igreja. E em louvor
coração. Diante. Vamos aplaudir ao Senhor. Bate palma e dá glória a Deus, irmão. Obrigado, Senhor.